Miga, é assim, ó. Os católicos têm diversas devoções, infinitas devoções. Tudo, no fim, é o quê? É nos levar a Deus. É sempre esse o propósito, certo? Mas os caminhos são muitos, né? A gente pode fazer isso de várias formas. E a gente pode fazer isso com várias facilitações, por exemplo, por isso que a gente tem devoções aos santos, né? A gente acredita que eles já estão na glória com Deus, então eles estão mais próximos de Deus. Então a gente pede, ó, roga aí por mim que você já tá na glória, você tem mais méritos, né? Facilita aqui, ó, faz um meio de campo, entendeu? E aí é o seguinte, por exemplo, essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus é de uma de muitas revelações privadas. O que quer dizer isso? Quando um religioso, um santo, alguém tem uma experiência mística, né? Então, Nosso Senhor apareceu para uma religiosa chamada Santa Margarida Maria, era hoje já declarada santa pela igreja, no momento que ela estava rezando, fazendo suas orações, e aí Jesus revelou para ela que ele gostaria que as pessoas fizessem essa devoção ao seu Sagrado Coração. E aí o Sagrado Coração é justamente um símbolo do amor de Nosso Senhor por nós, para mostrar que Deus é Pai, que Deus é justiça, que Deus é Criador, mas que acima de tudo Deus nos criou porque Ele nos ama, né? A gente não fala do coração para falar de sentimento, né? Que a guarda no coração, né? O coração simboliza o amor, né? E o Sagrado Coração de Jesus simboliza o imenso amor que Nosso Senhor tem pela humanidade, né? Por isso que ele desceu dos céus e se fez homem, viveu a sua paixão, morreu na cruz por amor a nós, porque ele não tinha obrigação alguma de fazer isso. Então essa devoção, ela vai falar muito profundamente sobre a ingratidão dos homens diante desse amor, né? A indiferença dos homens diante desse Sagrado Coração, né, desse amor que se derrama, que dá tudo por nós, que sangra por nós, e a gente não corresponde a esse amor, né? Ele fala isso para ela. Tem um relato muito complexo da aparição, tem livro para ler, e tem os diálogos que ele teve com ela. Lembrando, isso é uma revelação privada, a igreja é muito sábia, tudo que está como revelação privada, ninguém tem obrigação nenhuma de acreditar, seguir, fazer, né? Assim, a igreja tem milhões de devoções, em vida ninguém vai conhecer todas, né? E a gente escolhe algumas. Essa é uma devoção muito famosa na história da igreja, muito difundida, muito praticada, muito tradicional, mas existem milhares. Mas assim, se um católico não fizer isso, segue o bonde, tá? Mas continuando. Então, assim, nessa aparição específica, ele vem falar dessa questão, do amor que ele tem para com os homens e da ingratidão dos homens com esse amor, né? Mas como ele ama muito e ele a misericórdia e o amor dele é infinitamente maior do que a nossa ingratidão, ele quer nos salvar, né? A gente já não merecia, mesmo assim ele veio pra terra e viveu a sua paixão, porque ele nos ama muito, assim, de uma maneira que a gente não tem ideia. Então ele fez uma promessa, porque ele quer que a gente se salve, ele quer que a gente esteja junto dele, enfim. Que nessa aparição específica que Nosso Senhor faz para Santa Margarida Maria e faz essa promessa, ele fala que quem fizer a comunhão reparadora é justamente assim, você oferecer aquela comunhão. Os católicos têm, a gente oferece tudo, né, pelos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas mães que querem abortar os seus filhos, por alguém doente, todas as necessidades. Aquela comunhão que tem um valor infinito, né, a gente vai comungar o corpo de Cristo, toda vez que a gente vai fazer isso, a gente oferece por tudo que a gente precisa, a nossa conversão dos nossos filhos, nossos parentes, entendeu? Então, assim, ele pediu especificamente, olha, quando você fizer a comunhão, que você faça em reparação aos pecados cometidos contra o meu Sagrado Coração, contra o meu amor, né? Em reparação à ingratidão dos homens, em reparação a esse absurdo que acontece todos os dias. Depois que eu vim, dei minha vida por vocês, vocês não retribuem. É por isso. Então ele pede, você faça durante 9 primeiras sexta-feiras. Então, uma sexta-feira do mês, durante 9 meses seguidos, você vai a uma missa numa igreja e faça essa comunhão em reparação a isso, tá? Mas é claro, aí já começa.
A condição para comungar é a mesma de sempre. Não tem magia. Você tem que estar em estado de graça, você tem que estar bonitinho, confessando, né, para você comungar. Não é assim, Jesus me disse isso daí, então eu vou lá e, né, em estado de pecado mortal, sem me confessar, eu vou lá e faço a comunhão. Não. Você tem que se preparar a sua alma para viver essa devoção, tá? E aí ele fala, depois que quem cumprir isso bonitinho, estando confessado, estando em estado de graça, 9 meses seguidos fazendo a comunhão reparadora, eu vou dar a graça da conversão final, né? Então, assim, a pessoa não vai morrer na inimizade de Deus. Deus vai dar um jeito dessa pessoa, assim, mesmo que ela se desvie, mesmo que o tempo passe, mesmo que, sei lá, o que ela faça na vida dela, antes dela morrer, ela vai ter acesso aos sacramentos, ela vai se converter, ela vai se arrepender dos seus pecados, ela vai ter a oportunidade de se confessar, comungar e morrer bem na graça de Deus, entendeu? É isso que ele promete. Então, assim, não é uma promessa mágica do tipo, tá, né, já tá tudo certo, não. Né, você faz isso e Deus vai te dar uma graça especial para você não se perder. Ó, só para finalizar o assunto, vou te dar um exemplo, uma história que um padre amigo nosso contou pra gente ano passado, muito bonita, acho que ele vai ver essa história, inclusive. De uma senhora, assim, da família de uma senhora que chamou um padre na casa dela, porque ela queria ver um padre, ela queria conversar com um padre. E eles acharam estranho, porque ela não vivia mais, não tinha mais prática religiosa, não tinha nada. Mas, se eu não me engano, e ela tinha Alzheimer em estado avançado já, e raramente ela tinha lucidez, né? Mas num lapso, assim, de lucidez completa, e ela já estava com Alzheimer muito avançado, ela falou que era um padre, chamou um padre. Ele foi, ela se manteve lúcida o tempo inteiro, ela pediu para se confessar, confessou, ele falou que ela fez uma confissão maravilhosa, ele deu a bênção e tal, acho que ele deu a unção dos enfermos, se eu não me engano, enfim. Assim que foi embora, ela voltou, ela perdeu de novo a memória. E ele soube que pouco tempo depois ela morreu. Então, assim, ela morreu na graça de Deus, ela morreu bem, ela recebeu os sacramentos, ela se confessou e ela morreu. E aí, ele foi perguntar, conversando com a família, e ele descobriu que ela fazia parte do apostolado da oração há muitos anos atrás. Então, ela tinha devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Gente, dá vontade de chorar. Entendeu? Então, na hora final, Deus deu para ela lucidez, para ela se confessar, buscar um padre e morrer na graça e se salvar. Entendeu? Então, assim, não é nada mágico. Em relação a isso a promessa. Entendeu?